Alimentação natural e proteção animal vão ser temas de palestras que a Casa de Cultura Vaca Profana de Passo Fundo está oferecendo de graça para a comunidade. Vai ser agora no sábado, às 3 da tarde. As palestras serão feitas pela médica veterinária Thaisa Veloso e também por voluntários do Compata. A Casa de Cultura fica na Moron, número 1021. O Campus 1 da UPF é conhecido e também recebe inúmeras visitas pela beleza natural que tem. Uma das ações que ajudam a manter a vegetação e os animais nesta área é feita pelo curso de Ciências Biológicas, um trabalho de monitoramento com armadilhas fotográficas. Água, área verde, alimentação em abundância. O espaço é perfeito para a criação e também o desenvolvimento de animais. Toda essa vegetação fica bem pertinho da gente, aqui no Campus 1 da UPF. As câmeras que ficam espalhadas em pontos estratégicos já identificaram vários animais. Essas câmeras elas têm por objetivo coletar dados de forma sem interferir na fauna. Então elas ficam expostas no ambiente e vão coletando 24 horas toda a movimentação de animais que passam por aqui. Tem várias espécies que a gente não imaginaria, por exemplo, o coati, o gato do mato pequeno, a gente já registrou aqui, nós registramos vários veados, espécies diferentes, então acho que é um trabalho bem interessante. O trabalho é desenvolvido pelos professores e também por estagiários. As câmeras ficam ligadas 24 horas por dia e são ativadas por um sensor de presença. Uma vez por mês, os estagiários fazem a coleta das fotos e o resultado é esse. Basicamente a gente põe em prática alguns conhecimentos teóricos, né? São trabalhos bem a campo mesmo, então isso ajuda muito na nossa formação acadêmica, como estagiários e como alunos. A gente participa desse monitoramento justamente instalando essas armadilhas, monitorando o funcionamento delas e depois analisando os dados que a gente consegue, né? Através deste método. Até agora, o levantamento já conseguiu identificar 20 espécies de répteis e 14 de mamíferos, sendo 13 nativas e uma exótica. Esse trabalho é extremamente importante, porque ele nos mostra o quê? A fauna que nós temos aqui no campus, a fauna que transita, também nós conseguimos coletar informações da biologia de algumas espécies e esses dados eles estão sendo compilados para futuros trabalhos. Somos privilegiados, digamos assim, né? Até porque entre 20 mil alunos dentro da UPF, por exemplo, poucos imaginam que a gente tem esse ambiente com animais, às vezes até raros, né? Depois de um verão fora de época, o tempo deve mudar nos próximos dias. Veja os detalhes na previsão para amanhã e já para o sábado. A previsão do tempo para quinta-feira é de muitas nuvens com chuviscos em Passo Fundo. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 25. A sexta-feira será de céu encoberto com pancadas de chuva, mínima de 17 graus e máxima de 24. Crianças de 6 meses até 5 anos incompletos devem ser vacinadas contra a gripe H1N1 na rede pública de saúde. Elas fazem parte do grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde. Mas na rede privada é possível vacinar pessoas de todas as idades. O nosso convidado de hoje, aqui na série de entrevistas sobre a gripe, é o pediatra Francisco Wolff. Doutor Francisco, seja bem-vindo ao UPF TV. Obrigado. É um prazer lhe receber aqui. Da mesma forma, é um prazer estar aí novamente. Bom, doutor Francisco, qual é a importância das crianças serem imunizadas contra a gripe? A boa vantagem de fazer a vacina para a gripe é que, além de a criança não se expor ao risco de fazer uma forma severa da doença, que principalmente crianças em algumas idades são alvo, é que também, tu vacinando para a gripe, além de não se expor à doença, independente do risco, tu diminui o risco de fazer outras doenças que são interrelacionadas, tipo otite média, que é uma complicação da gripe, sinusites, que quando a gripe fica mais um tempo persistente na via aérea, e também alguns tipos de pneumonia. Então, a gripe não só por si só pode trazer alguma preocupação, como também ela pode levar a complicações secundárias. E como a vacina, de um modo geral, ela é muito segura, tu praticamente tem muito mais benefícios do que um possível risco de fazer a vacina
que, no nosso entender, os efeitos são mínimos e poucos e por pouco tempo, e a vantagem é por longo tempo, ou seja, até quase um ano depois tu continuas protegido. Bom, doutor Francisco, o governo entende que crianças de 6 meses a 5 anos devam fazer parte desse processo de imunização, elas são parte do grupo de risco. Menos de 6 meses, mais de 5 anos, também podem ser imunizadas? Sim, seria importante se vacinar, principalmente na infância. A indicação de vacina é para todo mundo de 6 meses a 18 anos de idade, ou seja, os pediatras atendem até 21 anos, né? Na verdade, a vacinação deveria ser universal até para os adultos. Como a produção de vacinas nacional é na ordem, eu fiquei sabendo, do Instituto Butantan, é só de apenas 20 milhões de doses para adultos e crianças, e o governo tem acesso a uma pequena parte da vacina feita pelos laboratórios, não se consegue vacinar todo mundo. Então, na medida do possível, principalmente as crianças, devem ser vacinadas em todas as faixas etárias. Ainda que a recomendação de risco seja dos 6 meses aos 5 anos incompletas, a gente recomenda que todo mundo faça vacinação. Você falava aqui informalmente, doutor, que pode ser dos 6 meses aos 100 anos. Isso, não tem indicação. Tem indicação para grávidas, em todos os sentidos. A maioria das pessoas deve ser vacinada, a grande maioria. Doutor, o que pode ser dito para tranquilizar os pais que ainda têm algumas dúvidas com relação vacino ou não vacino meu filho? Eu acho que a dúvida nunca deve pairar sobre os pais, porque se tem, digamos assim, dados muito concretos que os efeitos, a não ser ficar com dor local, um pouco de febre, eles são muito fugazes e de curta duração. O benefício e os riscos de tu adquirir a gripe são muito maiores do que fazer a vacinação. E mesmo algumas pessoas que ficam com receio de que têm alergia a alguns componentes, isso são extremamente raros e, como regra, se faz sem preocupação nenhuma. Bom, além da vacina, que outros cuidados são importantes de serem ditos para os pais e familiares e são tão importantes quanto a vacina? Pelo menos assim, principalmente quem não é vacinado, né, deve ser assim, evitar um pouco aglomerações em lugares muito fechados, o contato direto com a criança através de gotículas de saliva ou de espirros ou de tosse é a forma de comunicação mais comum, através de beijos ou contato com a saliva, objetos, brinquedos de crianças que passam da boca dela para outra criança. Então, se uma criança brinca com um determinado brinquedo, ela deveria fazer a higiene depois disso para tentar evitar o risco de transmissão direta a si própria ou para outros. Bom, doutor Francisco, no caso da criança estar sendo imunizada pela primeira vez, ela deveria então tomar 2 doses? A indicação internacional é que quem nunca fez a vacina abaixo de 9 anos de idade, no primeiro ano deva ser feita 2 doses com intervalo de 1 mês. Se em algum ano anterior a criança tem acima de 1 ano, ela já fez 1 dose e não chegou a fazer a segunda dose, a partir dali ela deve fazer dose única o tempo todo. Todos os anos é dose única. Isso porque, ainda que haja mutação do vírus, a vacina produz um certo efeito cumulativo sobre o organismo? Ela produz, o tempo de duração da proteção é até 12 meses, né? A função de fazer 1 ou 2 doses, para quem nunca fez até 9 anos, é que 1 dose te dá proteção de 50% a 60% apenas. E a segunda dose, com intervalo de 1 mês, dá uma proteção que chega entre 80% e 85%, em alguns estudos até 90%. Doutor, no caso de os pais perceberem que a criança não está com resfriado, ela está com gripe, quais são as recomendações? Eu acho que se o paciente está bem, tem febre, talvez as medidas como tomar remédio para febre ou eventualmente algum medicamento que auxilia seriam de bastante utilidade. A sugestão que a gente recomenda é que se a criança fica 24 horas ou 36 horas e ela não se sente bem ou está muito ruim, principalmente depois que passa a febre ou tem alguma dificuldade respiratória, seria melhor procurar o seu médico, porque há a possibilidade, em alguns casos, ser necessário o uso do antiviral. E o antiviral, quando usado, ele é melhor, é mais eficiente se ele é empregado nas primeiras 48 horas de evolução da doença e não após. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações, um ótimo feriado.
Obrigada. Igualmente para vocês. Bom, e para encerrar a nossa série de entrevistas sobre a gripe, amanhã nós vamos saber quais as medidas que a Coordenadoria Regional de Saúde está tomando para evitar que o número de casos de gripe H1N1 aumente na nossa região. E a gente segue falando sobre criança, viu? A amamentação é de extrema importância para a saúde do bebê. Mas depois de um longo período se amamentando, apenas de leite materno ou fórmulas, por volta aí de 6 meses, é hora de incrementar o cardápio. Mas qual é a melhor forma de introduzir as papinhas? E quais são os alimentos mais indicados? A gente mostra agora. Até os 6 meses de vida, somente o leite materno é necessário para o bebê pelo valor nutricional e imunológico. Para a mãe, amamentar tem consequências fisiológicas e emocionais, o que aumenta o vínculo entre mãe e filho. A criança não tem um sistema gastrointestinal preparado para receber outros alimentos. Além disso, o leite materno ele é completo nutricionalmente. Não precisa oferecer água, chá, não deve, na verdade. Né? Só leite materno exclusivo em livre demanda, ou seja, a criança mama quantas vezes for necessário. É importante nessa prática do aleitamento materno uma mamada completa. Às vezes o bebê mama um pouquinho, dorme, dali a pouco tem fome de novo. Isso é muito relacionado na cabeça da população que o leite da mãe é fraco, mas não é. O leite do início da mamada ele contém mais água, justamente para hidratar a criança. E o leite mais, para o final da mamada, ele tem um teor maior de gordura. É aquilo que dá mais saciedade para a criança. Após os 6 meses de idade, o leite materno não supre todas as necessidades nutricionais do bebê. Então é hora de começar com a papinha como complemento. Muitas vezes o que acontece nessa introdução? A criança faz carinha feia, faz careta, normal. Não significa que ela está rejeitando o alimento. Ela ainda não reconhece certos sabores, porque o leite materno é praticamente sem sabor. Então é importante expor a criança de 8 a 10 vezes a um alimento. Alguns ela aceita imediatamente, outros demoram um pouco mais. Mas tem que continuar oferecendo todos os alimentos em todos os grupos. Por exemplo, o que eu vou colocar numa papa salgada? Eu posso colocar vegetais, raízes, tubérculos como batata, o aipim, os legumes, as verduras, uma carne que tenha proteínas, Então, assim, variar para que a criança tenha e não fazer todo dia a mesma papinha. A Verônica, que já enfrentou a obesidade, agora cuida da alimentação do pequeno João Henrique, de 1 ano e 4 meses. O João Henrique, ele não come refrigerante, não toma refrigerante, Ele não come doce. Ele não come embutidos. A gente sempre procurou trazer uma alimentação variada e saudável, para que ele realmente conseguisse ter esse hábito e que ele mantenha, que ele construa o paladar dele de uma forma variada e que ele aceite todos os alimentos. Claro que tem vezes que algum alimento ou não, no início ele não come, enfim. Mas ele tem uma alimentação bem balanceada e bem equilibrada, assim. A Tassiana também toma todos os cuidados com a alimentação da pequena Isabela, de 6 meses. Com os alimentos, eu sempre procurei lavar bem eles, Eu cuido também muito do alimento que eu vou dar, onde eu compro, a feira que eu vou comprar os alimentos para ela. As verduras lavo sempre bem e cozinho super bem para ficar bem molinha, para não ter perigo de ficar cru, para fazer algum mal para ela, porque é tudo novo para ela, Ela começou agora. Tem nem um mês que ela começou com as papinhas de legume, Então eu tenho sempre esse cuidado. Adicionar sal, açúcar, condimento a essas papinhas é indicado? Olha, é muito importante tomar bastante cuidado com isso, A criança não tem o sistema renal preparado para receber muito sal. Nós, adultos, o que a gente ingere em excesso, o nosso organismo elimina.
A criança pequena ela ainda não tem esse preparo todo, então a gente procura usar o mínimo possível, né? No começo, às vezes, até nem é necessário colocar. É muito importante não oferecer à criança, de forma precoce, açúcar, excesso de sal, café, alimentos industrializados em geral, porque eles contêm muitos corantes, aditivos, né? Muitos temperos adicionados. Priorizar alimentos na sua forma natural. Eu vou preparar minha papinha em casa, o suquinho de fruta, eu vou pegar a fruta. O que eu der agora vai ser para ela comer mais tarde, né? Eu preciso introduzir aos poucos, porém, introduzir coisas saudáveis, porque se eu já começar com doce, minha filha vai comer só doce. Se eu começar com as verduras, ela vai comer verdura até quando for grande, né? Ele não vai comer, nem tomar refrigerante. Não que ele não vá, ele vai experimentar. Vai ter uma época que isso vai ser inerente e eu não vou mais conseguir segurar. Mas o quanto eu conseguir segurar e o quanto eu conseguir manter isso de uma forma mais saudável, mais equilibrada, eu vou conseguir fazer. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love. Hoje a gente fica por aqui. Amanhã tem mais informações ao vivo ao 12h30. Um ótimo fim de feriado para você e até amanhã.